Ben, pasamos da arte da Península Escandinava a arte dunha rexión moito máis próxima en todos os sensos de nós, que é a rexión do norte de Portugal. Nos últimos 20 anos ten habido un gran cambio, unha gran modificación no noso coñecemento sobre a arte rupestre, prehistórica, mesmo histórica e protohistórica do norte de Portugal. Hoxe temos unha visión bastante máis complexa, bastante máis variada das manifestacións gráficas das comunidades máis ou menos antergas vivindo nesta área setentrional de Portugal. E, bueno, que mellor para falarnos destas cuestións que a profesora Suárez de Figueiredo, que ao marxe de ter feito a súa tese de doutoramento, se non me lembro mal, que probablemente, sobre arte esquemática do norte de Portugal, e ademais estar estudando unha colección absolutamente fabulosa de plaquetas de feito temos un cabalo aí dunha desas plaquetas, de plaquetas pertencentes á fase final do Palítico Superior con gravados de animais e outros motivos, pois é agora responsável dunha institución como o Museo do Coa, que, por certo, aqueles que non teñan ido, aconsellolles moito que vayan alá, porque é unha excelente exhibición da arte nesta área de Foscoa, e aproveitar, lóxicamente, tamén ver algúns deses maravillosos sitios que están neste parque de arte rupestre. E como non nos podemos estender máis, xa lle cedo a palabra. Afortunadamente aquí non teño que traducir, acho. Cando queira a doutora Figueiredo, proceda. Obrigada. Vou falar em português. Vou falar devagar, despacio, para que entendam, mas o professor Fábregas disse-me que aqui na Galiza percebem muito bem o português. Espero que sim. Queria começar por agradecer ao Ayuntamiento de Boiro pelo amável convite que me dirigiram para estar aqui hoje presente, e também a todo o público que é a razão de ser destes eventos. Sem mais demoras, a minha apresentação, portanto, pediram-me para focar a arte rupestre do norte de Portugal, e eu optei por fazer aqui uma segmentação um bocado tocando nas tradições clássicas da arte rupestre. Portanto, a arte atlântica, a arte megalítica, a arte esquemática e a arte paleolítica. Evidentemente que isto são caixas, não são categorias estanques. Por exemplo, para o Sul, a Primitiva Bueno fala mais da tradição megalítica, em que inclui, por exemplo, a arte esquemática, mas parece-me que, e sempre me pareceu, que no início é sempre bom termos caixas. Se queremos pensar out of the box, primeiro temos que definir qual é a box. E, portanto, optei aqui por uma classificação bastante simples. Também queria alertar para que vou começar um bocado ao contrário daquilo que é normal. Vou começar por apresentar a arte pós-paleolítica em Portugal, que é aquela que tem uma maior tradição de estudo, e depois vamos para trás no tempo até à arte paleolítica. Também assinalar que vou falar mais da arte esquemática, precisamente porque foi o tema que foquei no meu doutoramento, e na arte paleolítica, que foi o tema que foquei no meu pós-doutoramento. E vou falar menos da arte atlântica e da arte megalítica, porque não me considero de todo uma especialista nessas duas áreas. Ainda assim, acho que é importante assinalarmos as novas descobertas que foram feitas em Portugal nos últimos 20 anos. Começamos com uma breve localização geográfica, e eu não vou perder muito tempo com isto, porque, ora bem, estamos aqui muito próximos, portanto, em princípio toda a gente saberá onde é que é o norte de Portugal.
O norte de Portugal, como está considerado, portanto, em termos de regiões, ultrapassa um bocadinho a linha do Douro para sul. E, portanto, abarca entre Douro e Minho, traz os montes e Alto Douro, a beira litoral a parte norte da beira litoral e a parte norte da beira alta, indo mais ou menos até à bacia hidrográfica do Volga. Portanto, ali a zona de Aveiro. Aqui vemos um bocadinho nestes mapas as características, portanto, por um lado o relevo, onde vemos que a parte este, portanto, temos ali um cordão de montanhas, deixa eu ver, aqui assim, temos um cordão de montanhas que separa um bocado a parte oeste da parte este. Temos aqui as principais bacias hidrográficas, onde temos o Douro, aqui assim, que vai desaguar ao Porto, aqui o vale ou a bacia hidrográfica do Sabor, do Tua, e depois temos aqui muitos rios que correm sobretudo de oeste para este no Minho e aqui a bacia hidrográfica do Volga. Aqui, a nível de temperaturas, como vemos, evidentemente, a região que fica para este deste cordão montanhoso, na zona dos vales do Douro, Tua, Sabor, atinge temperaturas muito elevadas no fundo do vale e aqui temos temperaturas mais atlânticas, mais amenas. Em termos de precipitação, acontece esta mesma divisão um bocado entre este e oeste, em que aqui temos uma zona de grande precipitação, tal como aqui na Galiza, onde também é muito verde, o Minho é muito verde e chove muito, e por outro lado, nesta zona, não é, atrás dos montes, beira alta, chove muito menos do que na parte litoral. Portanto, é um clima muito mais continental. Em termos de historiografia do tema, ao contrário daquilo que acontece em França ou em Espanha, onde há uma grande tradição de estudos de arte rupestre, basta pensarmos, por exemplo, na descoberta de Altamira e em tudo que provocou, e também na tradição de investigação, sobretudo na arte paleolítica, mas também pós-paleolítica de França. Em Portugal, esta tradição não existe, ou seja, não existia até há bem pouco tempo, nem nunca teve a força que teve em Espanha ou em França. Basta pensarmos que a primeira tese de doutoramento defendida em Portugal sobre a arte rupestre foi defendida pela Lara Bacelar Alves, acho eu, em 2004. Portanto, e até 2004, ou pelo menos nos anos 90, havia duas pessoas que trabalhavam muito com arte rupestre. Portanto, nunca tivemos essa tradição, como por exemplo na Galiza com os petroglifos, ou nas Astúrias, na Cantábria, no País Basco, com a arte paleolítica e depois na parte mais mediterrânica com a arte esquemática. Independentemente disso, uma das primeiras referências da arte rupestre em termos peninsulares é esta ilustração que eu acho muito bonita. Portanto, é uma representação das pinturas esquemáticas do Caixão da Rapa, que se localizam em Carraseda de Anciães, e data de inícios, portanto, foi primeiro descrita por um padre, no início do século XVIII, e depois o Dom Jerónimo Contador de Argote, em meados do século XVIII, faz esta reprodução com base no que o padre escreveu, do que é que seriam estas pinturas. Eu gosto muito desta ilustração porque tem os anjinhos a segurarem a arte esquemática. Entretanto, já no século XIX, foi projetada a construção de uma linha de ferro entre o Porto e Salamanca e foi um dos primeiros casos de reivindicação pública em Portugal para se proteger um sítio de arte rupestre, mas, dada a inacessibilidade do local, pensou-se efetivamente que o sítio teria sido destruído. Mas ele, felizmente, foi redescoberto em 1930 por Santos Júnior, portanto um investigador do Porto, da Universidade do Porto, que em 1933, se não me engano, faz uma publicação destas pinturas. E, portanto, este é um dos primeiros registros gráficos de arte rupestre a nível mundial. Na primeira metade do século XX, em Portugal, havia dois focos de investigação: a arte atlântica, feita por pessoas como Serpa Pinto, Souto, Fontes, e, por outro lado, a arte megalítica. E esta investigação centrava-se sobretudo nas regiões do Minho e nas Beiras.
e vai ser só a partir da segunda metade do século XX que se vão começar a alargar as tradições e que passa-se também a estudar em maior número a arte esquemática e a arte paleolítica. Mas, efetivamente, Portugal sempre foi visto como um território marginal. Ou seja, se o foco da arte atlântica era a Galiza, Portugal era um território marginal, onde pontualmente se encontravam algumas rochas da arte atlântica, mas o principal núcleo, ou os principais núcleos, estavam na Galiza. A mesma coisa acontecia para a arte esquemática, sendo uma arte de tradição muito mais mediterrânica ou continental, que pontualmente chegava à fronteira portuguesa. A arte megalítica é um caso diferente, e já vamos falar dela a seguir, e a arte paleolítica também. Independentemente disso, efetivamente, depois dos estudos regionais que foram empreendidos na primeira metade do século XX, na segunda metade do século XX, entre os anos 50 e os anos 70, praticamente não há investigação e conta-se pelos dedos das mãos os artigos publicados sobre a arte rupestre em Portugal. E é só a partir de 1970-71, com a descoberta da arte rupestre do Tejo, que há um grupo de estudantes que tem um mérito muito, muito grande de se voluntariarem. Portanto, estavam a ser construídas barragens na bacia hidrográfica do Tejo, no rio Tejo, e foram descobertas imensas gravuras rupestres, e este grupo de estudantes, que na altura estava a estudar na Universidade de Lisboa, deslocou-se voluntariamente para o Tejo para fazer uma data de levantamentos, e nós acreditamos neste momento que o Vale do Tejo teria o maior conjunto de gravuras de toda a Península Ibérica, portanto maior até que o Vale do Coa. E eles durante 2 ou 3 anos fizeram todos os levantamentos que foi possível fazerem. Portanto, nos anos 70 não vigoravam as normas europeias, nem sequer em Portugal estávamos numa ditadura, portanto, nada disto, estes estudos não eram obrigatórios. E este grupo, portanto, incluía pessoas como António Martinho Batista, Mário Varela Gomes, Manuela Martins, Vítor Oliveira Jorge, portanto, que depois se tornaram nas figuras, pelo menos o Vítor, o António Martinho Batista e o Mário Varela Gomes, nas figuras mais importantes a nível dos estudos da arte rupestre em Portugal. E, portanto, achei só importante fazer este ponto, ainda que o Tejo seja mais a sul, de que é este grupo que depois vai tomar em mãos o estudo da arte rupestre em Portugal. Relativamente à arte atlântica, portanto, a arte atlântica foi das primeiras tradições a serem intervencionadas no norte de Portugal. Ainda assim, quando comparamos com a Galiza, no norte de Portugal sempre se valorizou o estudo monográfico de sítios individuais, retratando então Portugal como um tal território periférico. O primeiro corpus, publicado na Galiza em 1935, incluía 150 sítios e 250 rochas gravadas, e o primeiro inventário feito em Portugal, em 1929, incluía apenas 7 sítios. Já em 2010, esse número tinha aumentado apenas para 35 sítios. Portanto, vê-se que, de facto, a investigação em Portugal foi muito, muito lenta. A partir de 2015, este cenário mudou muito, sobretudo por 2 projetos de investigação, um a cargo da professora Ana Betancourt, da Universidade do Minho, que descobriu mais de 100 rochas gravadas, portanto aumentando muito este número de rochas com arte atlântica, e, por outro lado, também com projetos de investigação da Lara Bacelar Alves, que descobriu grandes conjuntos, ou seja, mudamos um bocado a imagem que tínhamos da arte atlântica no norte de Portugal. Não se tratam só de sítios individuais, tal como na Galiza também temos grandes conjuntos. Aqui vemos, portanto, a dispersão da arte atlântica em Portugal. Portanto, a fronteira andará por aqui. E vemos que ela se estende até mais ou menos a bacia do Voga, portanto 150 km mais ou menos a sul da fronteira com o Minho. E aqui vemos também
propostas cronológicas, eu não me vou estender muito nesta questão, portanto, evidentemente que do lado galego, dada a tradição de estudos, foram apresentadas muitas mais propostas cronológicas, algumas mais amplas, outras mais reduzidas, e do lado português temos então António Martinho Batista, Susana Oliveira Jorge e a Lara Bacelar Alves a apresentarem. A Lara Bacelar Alves, de facto, é aquela que apresenta uma cronologia mais ampla para a arte atlântica. Recentemente, o Manuel Santos apresentou esta cronologia, que vemos aqui em baixo, em que ele define que, portanto, os motivos mais geométricos, não é, os motivos circulares, que são um ex-libris da arte atlântica, seriam numa primeira fase, que poderia estar situada mais ou menos no Calcolítico. Depois temos a representação de armas, que já se situa mais na Idade do Bronze, e depois, na Idade do Ferro, surgem então as representações zoomórficas. A Lara Bacelar Alves defende que também, talvez, na Idade do Ferro, haja uma recuperação de alguns dos motivos iniciais da arte atlântica. Ora, aqui temos um exemplo de um dos tais sítios que foi estudado de forma monográfica nos anos 80. Eu penso que esta é a Bolsa do Colado. E eu acho que esta publicação data de 1981. Situa-se em Ponta Barca, em Portugal, portanto, vemos aqui no centro, deixa eu ver se encontro, aqui uma figura compósita, bastante complexa, a partir da qual surgem meandros e configurações circulares, portanto, uma rocha clássica da arte atlântica. Depois, temos aqui, então, a localização do Monte Faro, que foi um destes sítios, ou seja, é o sítio que tem sido mais estudado por Lara Bacelar Alves, e que se trata de um destes grandes conjuntos que, até estes estudos, se pensavam serem inexistentes em Portugal. O Monte Faro foi publicado em 2017 por Lara Bacelar Alves e Mário Reis, e tem mais de 100 rochas gravadas. Nós aqui vemos, portanto, isto é um Monte Faro e aqui vários núcleos espalhados à volta, sendo que dessas 100 e tal rochas, não sei agora precisar o número, 91 são da pré-história. Eu trouxe aqui alguns exemplos, portanto, apenas para vos mostrar as imagens, pronto, aqui com as tais composições circulares, que podemos ver aqui em cima, aqui também círculos concêntricos, isto é o Monte dos Fortes, aqui o Monte da Laje, com a representação de um punhal, portanto, destas 91 rochas, eu acho que cerca de 4 têm representações de armas, e aqui, mais uma vez, as composições circulares. Escaravelhão tem estas pias, aqui na Galiza dão-lhes outro nome, que não sei, piletas, portanto, subretangulares, portanto são depressões, não é? São quase escavadas na rocha, e aqui também a representação de zoomorfos que poderão eventualmente ser cavalos, portanto, foram interpretados como podendo ser cavalos. Mas avançando para outra tradição artística que também não é a minha área, portanto, mais rapidamente vamos passar por ela, a arte megalítica. Estranhamente, a arte megalítica em Portugal sempre foi reconhecida como sendo um fenómeno excepcional. Tanto é que em 1981 Elizabeth Shee fez um grande trabalho sobre a arte megalítica, mas, de uma forma até quase paradoxal, tem sido, ultimamente, nos últimos 20 anos, a arte menos estudada. O último grande trabalho de síntese que foi feito por Maria de Jesus Sanches, relativamente à arte do Norte, não é? À arte megalítica do Norte, penso que foi publicado em 2009. Aqui vemos a distribuição, portanto, temos aqui um grupo muito importante, que é o grupo de Viseu, aqui a zona de Vila Real e Chaves, também alguma dispersão pelo Minho, e depois vemos que efetivamente esta zona aqui mais a este não conta com muitos monumentos megalíticos decorados.
Aqui eu trouxe, portanto, a distribuição dos monumentos megalíticos que fiz para a minha tese, sendo que é curioso que a arte megalítica, vocês veem aqui esta depressão, isto é o Vale da Vilariça, é um vale formado por uma falha tectónica, é o vale mais fértil de todo o Trás-os-Montes Oriental, e deste vale para este, praticamente deixa de existir a arte megalítica, e o mesmo acontece para sul. Portanto, toda esta zona aqui da beira alta, da beira interior, que apanha, portanto, o fim da meseta espanhola, não encontramos arte megalítica. Também trouxe aqui as cronologias, portanto, isto são o fenómeno megalítico, a arte megalítica em Portugal situa-se na segunda metade do 5º milénio, primeira metade do 4º milénio AC. Aliás, os trabalhos que foram feitos sobre a arte megalítica nos anos 90 centraram-se muito em estudos de radiocarbono e aqui estão precisamente as cronologias dos monumentos megalíticos da área de Trás-os-Montes Oriental. Evidentemente que alguns destes monumentos são depois reutilizados, por exemplo, na Idade do Bronze. Aqui algumas imagens, o Dolmen de Antelas, portanto, que apresentam composições esquemáticas geométricas, abstratas, também figurativas. E as datações para este dolmen andam à volta de 3.990 e 3.700 a.C. É constituído por uma câmara funerária com 8 esteios e depois tem um corredor virado para nascente. A Portela do Pau, em Melgaço, portanto já no Minho, no norte de Portugal. Este monumento foi intervencionado nos anos 90 por António Martinho Batista, Vítor Oliveira Jorge, Susana Oliveira Jorge. Tem 7 esteios e tem um corredor pequeno, também orientado a nascente, e neste caso estamos sobretudo na presença de gravuras e não pinturas. Movendo para este é o dolmen da fonte coberta da Chã, em Alijó. Ela tem vestígios, ela foi restaurada recentemente e ela tem vestígios tanto de gravuras, sobretudo covinhas, e também algumas pinturas. Mais para este, e realmente onde temos os últimos grandes monumentos pintados, é no Planalto de Carrazeda de Anciães, que fica precisamente a oeste do tal Vale da Vilariça. E tem também vestígios de pinturas, pronto, como vocês conseguem ver pelos levantamentos, os levantamentos foram feitos há muito tempo, o que mostra que realmente este tipo de investigação em Portugal e sobre estes monumentos tem sido de alguma forma negligenciada. Sei que recentemente se tem publicado no Minho, pelo menos mais 2 monumentos, mas de facto falta aqui um estudo mais sistemático destes monumentos. Ora bem, passando então agora para a arte esquemática, tal como a arte atlântica, como eu dizia há bocado, foi também considerado como um fenómeno marginal. Quando eu comecei a fazer a minha tese de doutoramento, estavam assinalados para a área de Trás-os-Montes Oriental, portanto, 3 sítios clássicos que eram conhecidos até aos anos 80, que era a Pala Pinta, o Caixão da Rapa e... como é que se chama aquele do castelo? E Penas Roias. Portanto, eram os 3 sítios clássicos com pintura esquemática nordeste transmontano. Nos anos 90, a Maria de Jesus Sanches descobriu e começou a estudar a Serra de Passos e era isso que existia. Ora bem, quando eu comecei em 2007 a fazer o estudo, conseguimos aumentar o número para 30 sítios. E, portanto, a minha tese foi o estudo de 30 sítios com 77 painéis com mais de 500 pinturas. Aqui vemos neste momento, isto é a última publicação feita sobre a arte esquemática no noroeste peninsular, portanto apanha aqui a zona de Portugal, isto é o nordeste transmontano que vemos aqui, portanto onde realmente temos uma concentração notável de sítios, aqui o Vale do Sabor, o Vale do Tu, onde também foram descobertos 9 sítios, e aqui isto é o Vale do Coa, que também tem uma concentração notável de pinturas esquemáticas, e depois aqui já são sítios descobertos na Galiza.
As cronologias são sempre o nosso problema quando estudamos arte e, portanto, tal como a arte atlântica, existem várias propostas, uma mais larga, que iria desde o 6º milénio até ao 2º milénio, portanto, desde o Neolítico até inícios, meados da Idade do Bronze, e uma mais curta, que situaria as pinturas mais no Calcolítico, portanto, no 3º milénio antes de Cristo. Aqui, portanto, temos os tais ídolos oculados que serviram num primeiro momento para se fazer a datação para as sociedades calcolíticas com base nos vestígios descobertos no sul da Península Ibérica. Ora bem, isto então são dos 30 e tal sítios que nós descobrimos no Nordeste Transmontano, estudamos 26, por vários motivos, razões de várias ordens, entre as quais logísticas e permissões, e, portanto, estão aqui assinalados. Portanto, isto é o Planalto de Carraseda de Anciães, isto é o tal sítio que eu vos mostrei no início. Aqui a Serra de Passos, estudada pela Maria de Jussãs, aqui o Vale do Sabor e aqui a Ribeira do Mosteiro. Nós fizemos 2 escavações para tentar enquadrar a arte esquemática, uma na Ribeira do Mosteiro, num abrigo da Ribeira do Mosteiro, e outra num abrigo do Vale do Sabor. Com base em todos os estudos que fizemos, construímos esta tipologia, portanto, dos principais motivos representados. Barras, antropomorfos, tetiformes, ramiformes. Na arte esquemática tudo é forme, tudo tem a forma de. Portanto, porque é uma arte que efetivamente reduz tudo a formas muito simples. Enquanto que na arte paleolítica nós conseguimos com muita segurança identificar o que é um cavalo, na arte esquemática nós conseguimos perceber que é um zoomórfico que tem 4 patas, nós conseguimos perceber que é um quadrúpede, mas daí a dizer que é um cavalo ou que é uma cabra ou o que é difícil. Portanto, é tudo forme, tetiforme, ramiforme, pentiforme, soliforme, ídolos, pontos, manchas, zoomorfos, entre outros. A partir daqui, aquilo que nós fizemos foi criar uma data de variáveis com atributos. Portanto, baseámos-nos muito na arqueologia pós-processual para definirmos estas variáveis e os respectivos atributos. E o que é que nós fizemos? Definimos um conjunto de características para cada sítio. A altura a que estava, se tinha uma visibilidade boa a partir do sítio, se era fácil de lá chegar, se era um sítio pequeno onde cabia pouca gente, ou se era um sítio grande onde cabia muita gente, se era fácil aceder ao painel, se era difícil, que tipo de motivos é que tinha, se os motivos se localizavam no centro, se localizavam em painéis mais laterais, que tipo de motivos é que apareciam no centro. Portanto, fizemos todo este estudo. E depois de termos tudo isto definido e classificado, começamos a fazer correlações para ver se havia características que apareciam juntas de uma forma muito significativa ou não. E eu trago aqui apenas 3 exemplos, portanto, aqui a visualização, isto foi um dos parâmetros que analisamos, a visualização que temos a partir da rocha, se é muito ampla, se é ampla ou se é reduzida. E vemos que a distribuição é bastante equilibrada. E depois, quando correlacionamos esta variável, percebemos que rochas que têm uma visualização muito ampla para o território surgem preferencialmente associadas a sítios com ocupação calcolítica. Sítios que não têm uma grande visibilidade, por exemplo, sítios que estão localizados no fundo do vale, estão associados, enfim, das escavações que fizemos, apontamos para uma cronologia mais dentro do Neolítico, apesar de que é difícil, de facto, a inserção cronológica destes sítios. Outra característica que analisamos foi o grau de dificuldade no acesso aos painéis, ou seja, se é fácil chegar ao painel ou não. E também percebemos que os painéis centrais geralmente são aqueles que estão mais altos e aqueles que são mais difíceis de chegar. O que, à partida, poderia parecer lógico, mas poderia não ser assim, não é?
Muitos deles, os mais difíceis de chegar, e isto também foi uma particularidade interessante, eu não a sei explicar ainda, apesar de pensar nela muitas vezes, é que os painéis mais difíceis de chegar geralmente não estão dentro de abrigos, estão fora. E dentro dos abrigos não há nada. O que me leva a pensar que, eventualmente, dentro dos abrigos poderia estar alguma coisa e que era interessante escavar estes abrigos, alguns dos quais têm sedimentos, para perceber o que é que lá estaria dentro. Relativamente aos grupos, portanto, àquela tipologia que eu vos mostrei antes, a distribuição, vemos que ou seja, cerca de metade dos grupos representados são barras, tetiformes e pontos, e depois temos aqui, portanto, cerca de 25% os grupos figurativos, em que se inclui os antropomorfos, os ídolos, ramiformes, ou seja, em que nós conseguimos perceber a forma que tem, e depois, por fim, 25%, que são motivos muito mais degradados, que às vezes poderiam ser alguma coisa e agora já não se percebe, que são manchas e motivos mais indeterminados. Quando nós cruzamos esta variável com outra, também tivemos resultados engraçados e percebemos que estes motivos, portanto, estes 50% aparecem em todo o lado, desde os sítios a cotas mais baixas como aos sítios em cotas mais altas, mas estes motivos aqui, portanto, os ídolos e os antropomorfos, surgem preferencialmente em cotas mais elevadas e, portanto, mais próximos dos tais povoados calcolíticos. Com todo este estudo, aquilo que nós fizemos foi mais ou menos definir dois grupos. Portanto, o grupo dos tais sítios que aparecem a cotas mais baixas, em vales, onde não se tem uma visualização muito ampla, mas que são sítios relativamente fáceis de aceder. E outro grupo, que é o grupo 2, que se situaria em termos cronológicos mais dentro do Calcolítico e que se situa a cotas muito mais elevadas e às vezes é muito difícil chegar-se não só a estes sítios como aos próprios painéis. Aqui um exemplo de um sítio do grupo 1, portanto estaria enquadrado no Neolítico Médio, Neolítico Final, o Forno da Velha. Aqui vemos o painel A, portanto temos aqui um antropomorfo, um possível zoomorfo, um ramiforme, o painel B. Neste grupo, quando surge a representação de antropomorfos, eles são sempre representados de uma forma muito simples, enquanto que no grupo 2, muitas vezes eles aparecem com elementos etnográficos, como tocados ou até armas. Aqui não. Neste primeiro grupo, quando eles surgem, são representados de forma muito simples. Aqui também um possível zoomorfo e outros motivos geométricos. O painel C, que tem figuras muito interessantes, portanto tem estes dois antropomorfos aqui este zoomorfo, outros motivos mais geométricos, e o painel C, onde infelizmente só encontramos manchas. Outro sítio, este já enquadrado por nós no grupo 2, portanto já pertenceria mais ao Calcolítico, portanto terceiro milénio antes de Cristo, que é a Fonte Santa. Infelizmente este sítio, portanto há aqui uma exploração e vê-se aqui, portanto, todos estes escombros e, portanto, ele alterou a fisionomia do sítio. O abrigo, isto é um abrigo, está aqui, isto é o interior do abrigo, portanto é um sítio que não é fácil de aceder, tem uma vertente muito íngreme e tem também 4 painéis. O painel A, e aqui acontece também uma coisa engraçada, que é, parece que conforme vamos subindo na paisagem e na cronologia, por exemplo, enquanto que no grupo 1 nós temos motivos geométricos e motivos antropomorfos tudo no mesmo painel, a partir de dada altura parece que há uma especialização, ou seja, os painéis especializam-se na representação de determinados motivos. Aqui temos um conjunto fantástico de antropomorfos representados e no painel B só temos motivos geométricos e abstratos. Outro exemplo aqui, o painel C, onde temos um antropomorfo associado a estes pontos e, mais uma vez, no painel D não temos representações antropomorfas.
Um caso paradigmático de estudo no Nordeste transmontano é, obviamente, a Serra de Passos, que tem a maior concentração de arte esquemática. Aqui vemos, portanto, isto é a Serra de Passos, isto é o Regato das Boças, que tem uma concentração enorme de abrigos e paredes verticais pintadas, e aqui é a vista que se tem para sul da Serra de Passos. Aqui vemos, portanto, a distribuição dos sítios pintados e se, no caso anterior que eu vos mostrei da Fonte Santa, parece que temos uma especialização dos motivos representados por painéis, aqui é quase, já deixa de ser o painel, é o sítio. Ou seja, há sítios onde só aparecem motivos geométricos, há outros onde só aparecem representações antropomorfas e há outros onde só aparecem ídolos. E, portanto, nós fizemos aqui a figuração de ídolos, está representada a vermelho, isto é o tal Regato das Boças. A azul, onde surgem antropomorfos, isto é o buraco da Pala, que foi escavado, tendo dado cronologias do Neolítico. E aqui também, isto é o abrigo 2. E depois, a amarelo, portanto, figurações de motivos geométricos e abstratos, que nós vemos que aparecem, portanto, aqui quase nas entradas para as elevações da serra. Eu trouxe 3 exemplos apenas, portanto, isto foi uma das paredes, isto é uma das tais paredes verticais, que não é aquela mais difícil de aceder, mas é um bom exemplo. Portanto, ela encontra-se aqui, isto é o painel, ela está protegida por uma pala e aqui ao lado tem um abrigo de grandes dimensões e lá dentro não tem nada pintado, pelo menos que nós tínhamos encontrado. E este painel, ou este sítio, tem figurações espetaculares de ídolos oculados. Aqui, eu acho que este é o abrigo 2 do Regato das Boças, portanto, ele está aqui, é este interior, aqui está dentro mesmo do abrigo, tem estes painéis onde aparecem representações antropomorfas. Não tem representações de ídolos. E depois temos o abrigo 3, que é, ora bem, vocês veem aqui em cima, é este buraco aqui, é um abrigo ainda de bastante grandes dimensões, mas aqui, portanto, esta sou eu, e isto são 2 colegas meus que se voluntariaram loucamente a vir comigo, e, portanto, vocês veem a dificuldade em aceder a este abrigo. Ele tem muitos painéis no exterior, que estão aqui assinalados, mas, de facto, os painéis principais estão no interior. Tem o teto todo pintado, é uma coisa incrível. Não tem representações de antropomorfos, não tem representações de ídolos, são basicamente representações geométricas e abstratas. O que não deixa, ou seja, isto é muito interessante porque de facto é uma organização do espaço. Continuando para a arte paleolítica, portanto, como eu vos prometi no início, voltamos para trás no tempo, vamos fazer aquilo que os arqueólogos sempre quiseram e nunca conseguiram, que é ter uma máquina de tempo. E vou fazer aqui, portanto, uma primeira chega para vocês perceberem, portanto, as mudanças dramáticas que se operaram em Portugal nos últimos 30 anos, 40 anos, relativamente à arte paleolítica. Portanto, até 1980, portanto, há cerca de 40 anos atrás, era apenas conhecido um sítio com arte paleolítica em Portugal. Daí não haver muitos especialistas de arte paleolítica em Portugal. Não havia nada que estudar. Que é a Gruta do Escoral, que foi descoberta em 1963 e que se constituía como uma gruta mais ao ocidente. Portanto, eram as representações paleolíticas mais ao ocidente, na Europa. Tem representações de equídeos, bovídeos, signos e, mais uma vez, as cronologias estão sempre a ser bastante debatidas e há várias propostas do André Tomás Santos, do João Zilhão, etc. Não vou discutir agora essa questão das cronologias. E, portanto, até... aquilo era nos anos 80 e depois, nos anos 90, o mapa que nós temos é este. Fervedes, é assim que se diz? Fervedes. Portanto, tínhamos Fervedes,
na Galiza, portanto com arte móvel, o mazoco, que foi descoberto em 1981 e publicado em 1983, se não me engano, portanto uma rocha com a representação de um cavalo, arte rupestre ao ar livre, Ciega Verde, que foi descoberta em 1988, e a Gruta do Caldeirão, que foi escavada por João Zelhão, e que também onde ele encontrou uma placa gravada. E, portanto, no início dos anos 90, isto era o que era conhecido a nível da arte paleolítica no território a oeste da Península Ibérica. Hoje em dia, portanto, passados 30 anos, a imagem é esta, ligeiramente diferente. O que é que contribuiu sobremaneira para esta imagem? Foi este sítio aqui, portanto, a descoberta do Vale do Coa. Aqui vemos os sítios que eram conhecidos até aos anos 80, portanto, que eu vos mostrei antes, e depois toda esta concentração aqui o abrigo do Tua, descoberto em 2000 e algo. Aqui 2 sítios, um assinalado, um que foi destruído aparentemente e outro assinalado pelo Mário Varela Gomes, e depois também um conjunto de grutas onde foram encontradas peças de arte móvel, e aqui também no Algarve, uma gruta com arte móvel, e aqui o Vale do Ocreza e depois cá em cima o Vale do Sabor. E, portanto, vamos começar por falar do sítio que alterou completamente a nossa visão e a nossa imagem do Paleolítico na Península Ibérica. Não só na Península Ibérica, como a nível mundial. Portanto, o Vale do Coa é um sítio extraordinário e revolucionou a maneira como nós vemos a arte paleolítica, primeiro porque, até à sua descoberta, a arte paleolítica era uma arte das grutas. Era uma arte da escuridão. E aquilo que se conhecia ao ar livre era, portanto, uma rocha nos Pirineus franceses, um mazoco, portanto, iam-se assinalando alguns sítios, mas eram 1, 2, poucas rochas, portanto, nunca chegavam a mais de uma dezena de rochas. E pensava-se que, possivelmente, poderia ter existido a arte paleolítica ao ar livre, mas devido à conservação não tinham chegado até aos dias de hoje e, portanto, aquilo que nós encontrávamos era a arte das grutas. Ora bem, o Coa veio contradizer completamente esta imagem, porque é uma extensão enorme e neste momento temos mais de 500 rochas com gravuras paleolíticas. Mas o Coa representou, digamos, uma dupla revolução. Por um lado, esta nova arte da luz, esta nova arte paleolítica que está à luz do dia. E, por outro, toda a polémica que gerou. O que acontece é que, em 1991, foram descobertas as primeiras gravuras no Vale do Coa, a Rocha 1 da Canada do Inferno, se não me engano. E, na altura, o arqueólogo que estava a estudar, não se sabe muito bem porquê, mas não divulgou estes achados. E ele estava a fazer estes estudos no Vale do Coa porque se estava a construir uma grande barragem. Na altura era uma das maiores obras a nível europeu, portanto Portugal tinha entrado há pouco tempo na União Europeia e estava a investir muito em infraestruturas. Portanto, em 91 já se estava a construir a barragem, o Estado português estava a investir muito dinheiro naquela barragem, a empresa responsável era na altura a empresa do Estado, a EDP, responsável pela energia em Portugal, e em 1994, no final de 1994, aqueles senhores que eu vos falei do Vale do Tejo, portanto António Martinho Batista, Mário Varela Gomes, também a Mila Simões Abreu, Francisco Sande Lemos, foram chamados pelo tal arqueólogo para virem ver os achados. Evidentemente, quando eles chegaram lá, ficaram completamente alarmados, porque aquilo era um achado excepcional, único no mundo, quer dizer, a quantidade de rochas gravadas do Paleolítico era extraordinária. E, portanto, o ano de 95 em Portugal foi um ano completamente anormal para nós portugueses, que somos gente muito pacata, porque foi um ano marcado por uma luta intensa na sociedade portuguesa entre, por um lado, quem queria a preservação das gravuras e, por outro, quem queria que se construísse a barragem.
As imagens daquele ano são impressionantes. Do lado dos defensores da barragem encontrava-se quase toda a comunidade estudantil portuguesa, liderada pela Escola Secundária de Foscoa. É preciso vermos que Foscoa é uma terrinha pequena, onde não acontece, o pueblo onde não se passa nada. E em 95, tudo se passou em Foscoa, todos os políticos, cientistas internacionais, portanto, houve enormes movimentos, tudo em Foscoa. A Escola de Foscoa protagonizou este movimento da parte dos jovens e, portanto, houve até quem falasse num exército de crianças que queriam proteger o seu património contra uma empresa gigante, que era a EDP, contra um Golias, portanto, foi uma luta, de facto, incrível. E, portanto, a apoiá-los tinham também a comunidade científica portuguesa e alguns intelectuais, mas a arqueologia portuguesa em peso com a escola e também muitos investigadores internacionais. E, portanto, a notícia de Foscoa foi publicada ou foi falada no The New York Times, na BBC, portanto, isto foi uma questão efetivamente muito grande. E na altura, portanto, o ano de 95 foi um ano de eleições em Portugal e, na altura, o principal partido da oposição, do governo, que era o Partido Socialista, uma das promessas que fez na campanha foi: se nós ganharmos as eleições, nós paramos a barragem. E quem fez esta promessa foi o António Guterres, que é atualmente o secretário-geral da ONU, e a verdade é que em novembro de 95 o PS ganha as eleições e em janeiro de 96, num ato sem precedentes e que ainda hoje nos assombra pela coragem que foi, dados os milhares de euros que estavam investidos na barragem, e, quer dizer, estamos a falar de uma obra que tinha mais de 1.100 pessoas a trabalharem lá, muitas das pessoas locais, e ele parou a construção da barragem. E, portanto, a seguir a isso foi todo um processo muito rápido. A arqueologia portuguesa reestruturou-se completamente, foi criado na altura o IPA, o Instituto Português de Arqueologia, foi criado o Parque Arqueológico do Vale do Coa para gerir as visitas e a classificação do Vale do Coa como património mundial acontece em 1998 e foi um dos processos, se não mesmo, o processo mais rápido de classificação da Unesco. Portanto, ok, vamos classificar e vocês já não constroem a barragem e ponto final. E, portanto, foi efetivamente um processo muito rápido de classificação. Em 2010 é inaugurado o Museu do Coa. Em 2010 é inaugurado o Museu de Coa e em 2011 é criada a Fundação Coa Parque, que neste momento é a fundação pública ou privada, pública de direito privado, uma daquelas figuras que dá sempre muito jeito, para gerir todo o Vale do Coa. Portanto, e o Vale do Coa é constituído por três dimensões, digamos assim: o Parque Arqueológico do Vale do Coa, que são cerca de 20 mil, acho eu, não me quero enganar nos números, 20 mil hectares, e, portanto, é toda esta zona aqui, e tem, portanto, foi criada para enquadrar todos os núcleos de arte rupestre, mas tem muitos mais patrimónios, tem vilas medievais, tem vestígios também do período romano, da Idade do Ferro. Também todos os núcleos de arte rupestre. Aqui vemos uma visita noturna, nós temos várias modalidades de visitas. Atualmente podem-se visitar 3 núcleos de arte rupestre no Vale do Coa: a Canada do Inferno, a Penascosa e a Ribeira de Piscos. A arte do Coa, por ser gravada e por se ter passado tanto tempo, é uma arte que tem alguns constrangimentos na sua visualização. Por um lado, porque os negativos, os sulcos gravados que foram feitos, entretanto ganharam uma pátina e ficaram mais ou menos da mesma cor que a superfície da rocha. Por outro lado, também as condições de luminosidade, ou seja, influenciam muito aquilo que nós conseguimos ou não conseguimos ver. Por esse motivo, a Canada do Inferno, a visita é feita de manhã, a Canada do Inferno e a Ribeira de Piscos, e a Penascosa, a visita é feita à tarde. Para além disso, fazemos também as tais visitas noturnas, onde com luzes artificiais conseguimos modelar e é realmente fascinante. Eu aconselho muitas pessoas a fazerem a visita noturna porque as figuras parece que saltam
saltam para fora da rocha, como conseguimos criar sombras nos sulcos. Por fim, aqui o Museu do Coa, portanto, já ganhou, feito por 2 arquitetos, já ganhou prémios, o edifício, em termos de arquitetura, é um edifício muito bonito, é muito grande. Nós temos 7 salas com a exposição permanente e depois mais 3 salas com exposições temporárias, em que tentamos fazer uma ligação entre a arte paleolítica e a arte contemporânea. Aqui vemos, portanto, isto foi a última publicação feita a dar conta do número de sítios que tínhamos no Coa. Esta publicação é de 2015, da autoria de Mário Reis, e, portanto, ele falava num total de 83 núcleos, com mais de 1000, ou seja, com 1183 rochas gravadas. Uma das características absolutamente incríveis do Vale do Coa é que, para além da arte paleolítica, que é aquela que está classificada pela Unesco, temos também arte da pré-história recente, entre as quais a tal arte esquemática pintada, que vos mostrei há bocado, mas também arte da Idade do Ferro, que infelizmente ainda não foi devidamente estudada, mas temos quase 500 rochas com gravuras da Idade do Ferro e também temos rochas com gravuras do período moderno, contemporâneo. E, portanto, o Vale do Coa é um sítio de artistas, onde as pessoas, desde há 30 mil anos até aos dias de hoje, nunca deixaram de gravar. Entretanto, antes de eu vir, perguntei ao Mário, que é a pessoa que faz prospeção no Vale do Coa, se estes números estavam corretos, e não. Portanto, neste momento já temos 95 núcleos assinalados no Vale do Coa. A arte do Vale do Coa organiza-se em 2 eixos fluviais, portanto, aqui o rio Coa, numa extensão de cerca de 30 km, e depois o rio Douro, portanto, tanto para este como para oeste, numa extensão de cerca de 15 km. E para além de nós descobrirmos rochas novas e núcleos novos através da prospeção, esta zona é muito difícil de prospectar, é uma zona muito acidentada, outra coisa que nos acontece é descobrirmos rochas novas nos sítios que já conhecíamos. Por exemplo, o ano passado foi realizada pela nossa equipa de investigação, liderada pelo Thierry Aubry, uma escavação na Penascosa, que é um dos sítios que se visita, portanto, um dos sítios mais conhecidos no Coa, e nessa escavação foi descoberta uma nova rocha. Neste momento estão a escavar o Fariseu e, portanto, vamos ver quais são as surpresas que esse sítio nos reserva também. Aqui vemos a rocha 1 da Canada do Inferno, portanto, a primeira a ser divulgada, e outra característica que também dificulta, por vezes, a visualização das gravuras no Vale do Coa, e por isso é bom ir à noite com as luzes artificiais, é que há uma grande sobreposição. Como vamos ver aqui, este é um caso típico, a rocha 1 da Canada do Inferno. Portanto, vemos aqui um auroch, um bovídeo, auroch. Aqui uma cabra, portanto, são feitas com linhas incisas bastante finas, e aqui, portanto, um quadrúpede mais difícil de precisar, talvez um auroch, e provavelmente a cabecinha talvez de um cavalo ou de outro animal. Essa é a primeira fase de gravação. Depois, na segunda, temos aqui um auroch, portanto, feito com linhas muito simples, picotado, e aqui, em cima, a representação de uma cabra. Outro auroch. Um cavalo com 2 cabeças, isto é uma característica muito peculiar do Coa, portanto, a banda desenhada, para quem não sabe, e o cinema nasceram no Paleolítico, e, portanto, há esta representação de movimentos. O Coa, neste momento, acho que é o sítio paleolítico onde esta representação é tendencialmente feita com a cabeça dos animais, que ora vão para baixo e para cima, ora vão para trás e para a frente. Mas há outros sítios onde, por exemplo, são as patas, representam várias patas como se os animais estivessem a caminhar. E este é um exemplo clássico do Vale do Coa, em que temos um cavalo, portanto, com 2 cabeças a simular o movimento para baixo e para cima. Outro cavalo. Ali um bovídeo muito pequenino, a verde, um auroch muito pequenino, aqui assim. E vocês estão a perceber porque é que às vezes é difícil no sítio, não é? Se nós não tirarmos as cores, às vezes é complicado conseguir distinguir
estas figuras. E por fim, aqui embaixo a representação de um veado, também ele com duas cabeças a simular o movimento. Outra rocha, esta é mais complicada, não é? Esta rocha portanto, quando foi o grande debate no ano de 95 em Foscoa, um dos motivos que também foi alvo de grande debate era a cronologia. Qual é a cronologia? Como não era conhecida praticamente a arte paleolítica ao ar livre, muitas pessoas que eram pró-barragem, portanto, que queriam que a barragem fosse construída, alegavam que, evidentemente, que estas gravuras não eram paleolíticas, porque a arte paleolítica está no interior das grutas. E, portanto, era obra de pastores, de moleiros, etc. E em 2000, eu não sei precisar, mas penso que foi em 2001 e depois outra vez em 2005, foi escavada uma rocha, a rocha 1 do Fariseu, que estava coberta por níveis arqueológicos. E nós conseguimos, portanto, a equipa liderada pelo Thierry Aubry, conseguiu datar esses níveis por carbono 14, TL e OSL, e tiraram várias datações, entre elas uma muito importante desta camada aqui em baixo, portanto, desta unidade estratigráfica, C8, em que se obteve uma data por OSL de 18.400, mais ou menos 1.600, before present. E onde estava, portanto, nesta camada, tinha caído um pedacinho do painel, caiu e ficou nesta camada. E ela cobria parte deste painel. Portanto, isto dá-nos uma cronologia, não é, de que nesta data o painel já tinha sido gravado. E, portanto, este trabalho foi publicado nas revistas mais importantes a nível internacional e, a partir daqui, quer dizer, deixaram de haver dúvidas, se as havia, da cronologia paleolítica da arte do Coa. E, portanto, no museu nós temos uma sala só dedicada ao sítio do Fariseu, porque, de facto, para nós, é um dos sítios mais importantes por nos ter dado estas cronologias, que são sempre a dificuldade na arte rupestre. Outra rocha, aqui a rocha 3 da Penascosa, onde vemos, portanto, a representação da aurochs, esta grande sobreposição. É curioso verificar, aqui na fotografia não se percebe, mas há uma rocha enorme que se estende para ali e que não tem gravuras. Portanto, muita gente nos pergunta, mas porquê é que eles gravavam tudo no mesmo sítio? Porquê é que gravavam as coisas todas uma em cima das outras quando tinham tanto espaço para o lado? E a explicação que eu encontrei mais simples e que as pessoas talvez percebam melhor, porque se eu digo, é porque era este o sítio que era importante gravar. Ok, isso é muito ambíguo, não é? É muito abstrato, mas se pensarmos numa igreja, por exemplo, é geralmente no altar, onde temos sempre uma grande sobreposição, não é? Desde as pinturas românicas, depois às góticas que se sobrepõem, etc, 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 e o resto das paredes pode até não ter nada. Portanto, talvez fosse um bocado isso. Era este o sítio que importava gravar. Aqui outra rocha da Penascosa, onde temos estes dois cavalos. Vocês conseguem ver este cavalinho aqui em baixo e este cavalo em cima. Portanto, este é o único no Coa que tem 3 cabeças. Ter 2 cabeças é bastante normal. Isto dito assim, sem contexto, fica muito estranho. Mas 3 cabeças é, de facto, um feito. E esta cena foi interpretada como uma possível cena de acasalamento, em que isto seria a égua e isto seria o macho. Portanto, porque realmente quem observa a natureza, não é? Nas cenas de acasalamento, eles têm as patas nesta posição. Vocês veem aqui as patas dele estão recolhidas e, portanto, eles fazem este movimento com a cabeça. Infelizmente, a parte onde estava a decorrer a ação, que nos podia dizer se tínhamos razão ou não, desapareceu. Portanto, mas é uma possível interpretação, efetivamente. Outra rocha excepcional do Vale do Coa, portanto, nós temos visto os cavalos com as cabeças para cima e para baixo. Isto é a rocha 3 da Penascosa, onde nós vemos uma cabra, portanto, que olha, um macho, não é? Que olha para trás e para a frente. De notar que aqui em cima, portanto, temos os vestígios de uma cabra e aqui em baixo temos a representação de outra cabra. Portanto,
se calhar o indivíduo estava um bocado confuso. Olhava para cima e para baixo. O que é bom na arte do Koa e na arte figurativa é que podemos sempre usar a imaginação e a criatividade. Continuando, portanto, para fases já mais recentes, já dentro do... aqui em cima do Magdalenense, portanto são figuras, a fase mais antiga do Koa pré-Magdalenense, que foi a fase toda que eu vos mostrei antes, são sobretudo figuras que aparecem nas praias do Koa, junto às linhas d'água, são gravados picotados, portanto é uma arte muito pública, tem grandes dimensões, os animais têm formas muito arredondadas, não são geralmente representados por menores, e na fase depois, portanto mais magdalenense, é uma arte mais escondida na paisagem, digamos assim. É feita com incisões mais finas, mais difíceis de ver, se bem que muitas vezes os animais são representados com um detalhe surpreendente. Aqui embaixo temos uma figura muito polémica do Koa, portanto ela foi... O Jean-Claude deu-lhe uma cronologia sultrense, que dado o contexto não nos parece de todo que seja sultrense. O Mário Varela Gomes e o António Martinho Batista, por sua vez, integram-na no Epipaleolítico. Aqui outra figura muito carismática que faz um bom marketing do Koa, magdalenense, que é, portanto, a Rocha 2 de Piscos, onde vocês conseguem ver aqui um auroque, a figura de um auroque, e não sei se conseguem ver a azul a representação de um homem, portanto, a cabeça. A cabeça está aqui representada também em fotografia, não é? Vocês veem o crânio, aqui o nariz, a boca aberta, e aqui o arranque do pescoço, e ele tem representado aqui o olho. E, portanto, ele está aqui, a cabeça, as costas, as pernas, e aqui, bom, um falo muito grande, e aquilo que nos... Isto é a imagem que eu mostro aos meus alunos quando eles estão a adormecer, para eles acordarem todos. E, portanto, esta foi a t-shirt mais vendida do Koa, é por isso que eu digo, o Homem de Piscos faz-nos um marketing espetacular. Esta imagem é muitas vezes interpretada como sendo a representação do primeiro orgasmo, porque se vocês repararem bem, de facto, há aqui qualquer coisa a acontecer e ele está com um ar muito... Enfim, vale o que vale. Já toda a gente acordou, ótimo. Por fim, a fase final, portanto, as cronologias do Vale do Koa também têm vindo a ser revistas por diferentes investigadores, mais recentemente pelo André Tomás Santos, que apresentou a sua tese de doutoramento, a primeira tese de doutoramento, a segunda se considerarmos a do António Batarda em termos de conservação, mas mesmo só dedicada à arte paleolítica, é a primeira tese de doutoramento defendida em Portugal. E o André, de facto, tem esse mérito, ele defendeu a tese em 2017, mas isto é para mostrar um bocadinho, portanto, esta falta de tradição. E este será o período asilense, e este período foi muito definido, porque no Fariseu, naquela rocha que eu vos mostrei, para além de ter aquele painel enorme gravado, foi também descoberto um conjunto de arte móvel constituído por 89 placas, com este tipo de figurações, e que nós vemos que são figurações muito diferentes das figurações anteriores, corpos muito mais quadrangulares, preenchidos no interior, quase que desaparecem a representação de equídeos ou de bovídeos e passa-se a representar muito mais caprídeos e cervídeos. Só muito rapidamente, só para vos mostrar que no Koa temos muito mais do que a arte paleolítica, temos também a arte pintada. Inicialmente esta arte foi adstrita à pré-história recente, mas ultimamente algumas pessoas têm puxado para trás esta cronologia. Rochas da Idade do Ferro, portanto com representações incríveis, claro, de cães, de animais já domesticados, cenas de batalha. Esta é uma fase, portanto, como eu digo, já temos mais de 500 rochas com gravuras da Idade do Ferro, falta-nos de facto fazer um estudo sério e sistemático desta arte, que é, eu penso que é o sítio na Península Ibérica que tem mais arte gravada da Idade do Ferro, se não mesmo da Europa. E por fim, a arte histórica, que também temos muita, medieval, aqui, portanto, as representações religiosas. Aqui o José de Nascimento Freixeiro, que representa um barco e um senhor a fumar, e aqui um comboio, 1946, que é, portanto, o comboio que chegava na altura até Foz Koa.
Para terminar, e já não tenho muito tempo, só para dizer que efetivamente temos ainda um mundo muito grande para descobrir. O Vale do Sabor, aqui sim, fez-se uma barragem. Foi feito um estudo muito grande em termos de património cultural, do que é que existia de património cultural, e no início tinha-se muito medo que fosse acontecer o que tinha acontecido com o COA, mas ainda bem que não, porque neste sítio os pré-históricos, portanto, já tinham aprendido que algumas imagens, é uma barragem muito grande, com uma extensão de 60 km, mas neste sítio, portanto, os pré-históricos aprenderam muito bem a lição, já tinham lido os manuais e todas as gravuras, ou quase todas que fizeram paleolíticas, foi arte móvel que nós podíamos tirar. Portanto, aqui é uma brincadeira feita por um humorista português em que ele diz: solicita-se o favor de não fazer quaisquer gravuras rupestres, de modo a não inviabilizar a construção de uma barragem projetada para este local no século XXI. E, portanto, os pré-históricos pensaram e, efetivamente, disseram: não, senhora, aqui vamos só fazer, o importante vai ser a arte móvel. E assim foi. Portanto, o Medal começou a ser escavado em 2011, é a maior escavação em Portugal em área de um sítio paleolítico, portanto, foram escavados 900 metros quadrados, e, efetivamente, foram escavadas, nós vemos aqui o Rio Sabor, isto é o Rio Sabor, corre assim, e depois aqui temos a Ribeira do Medal, que corre assim. E ela foi, este terraço, que está sensivelmente 9 metros acima do rio, foi escavado na margem direita e na margem esquerda. Na margem direita foram abertos os tais 900 metros quadrados. Na margem esquerda foram abertas duas sondagens, uma 2x2 e outra 4x4, e na sondagem 4 também apareceu arte móvel. Aqui vemos o aspecto, portanto, o Rio Sabor, aqui a Ribeira do Medal, aqui outra ribeirinha, que é a Ribeira de Pedra d'Asma, e, portanto, aqui os tais 900 metros quadrados, uma grande escavação, e aqui as duas sondagens na margem esquerda. Apareceu-nos uma camada, a unidade estratigráfica mais conhecida, a 1055, e foram datados níveis acima desta unidade estratigráfica que nos deram estas datas. Portanto, 12.350, mais ou menos 930 before present. E, portanto, é uma camada magdalenense, que tinha, como vocês veem aqui, todas estas lajes. Portanto, do lado direito do Medal, foram detectados níveis gravetenses e magdalenenses, para além depois de níveis já pós-paleolíticos. Do gravetense temos 24 peças. Do lado esquerdo, na tal sondagem 4, apareceram níveis do sultrense, onde detectamos 4 peças gravadas, e, outra vez na margem direita, do magdalenense, 1257 fragmentos gravados. Fragmentos, porque, na verdade, a ocupação magdalenense escorregou para baixo. E, portanto, houve muitas lajes que se partiram e nós tivemos que fazer um trabalho duro de puzzle. Aqui, só para mostrar um bocado o panorama da arte móvel em Portugal, que, entretanto, também foi-se ampliando muito. Portanto, o Caldeirão, que foi a primeira, nos anos 80, escavada pelo João Zelhão, a Buraca Grande, a Palha, tudo nesta zona aqui, portanto, mais da Extremadura, Xancudo 3, que está na zona do Alentejo, Vale Boi, também com publicações muito boas da equipa de Nuno Bicho, e depois, mais para cima, portanto, no Vale do Coa e depois no Sabor, realmente aqui, portanto, com mais de 1.500 fragmentos de placas. Aqui vemos o tal trabalho de puzzle que nós tivemos a fazer um puzzle paleolítico, portanto aqui vemos 3 fragmentos que foram encontrados, 3 não, bastantes mais, que foram encontrados separados uns dos outros por causa deste deslocamento da camada. Vou passando assim mais rápido, que acho que já estou a exceder o meu tempo. Aqui esta representação fantástica de um cavalo. Neste momento, nós vamos ter que voltar a fazer muitos dos levantamentos, porque isto foi tudo feito em contexto de arqueologia empresarial e damos agora conta que, enfim, claro, quando se tem muita pressão numa obra, não é a melhor maneira de se fazer investigação.
e, portanto, vamos ter que refazer muitos dos levantamentos e das caracterizações que fizemos. De qualquer maneira, neste momento, daquilo que nós sabemos, temos cerca de 38 representações de caprídeos, aqui vemos algumas imagens, equídeos, cerca de 30, bovídeos, portanto, são peças muito fragmentadas. Esta é a única peça com a representação de um bovídeo apicotado. Aqui também conseguem ver o pescoço, o focinho, os cornos. E cervídeo, portanto, inicialmente estavam catalogados cerca de 6, mas na última revisão que fiz não me parece. Esta coleção destoa muito com a coleção de Fariseu. Temos também um antropomorfo, portanto, numa laje absolutamente incrível que tem mais de 1 metro de comprimento, que ainda estamos a estudar para ver se conseguimos algum dia publicar, que é a placa 5.879. Portanto, este é o nosso antropomorfo, que é bastante parecido com o de Piscos, com algumas ligeiras diferenças. Descubram as diferenças. E o antropomorfo de Hornas de la Penha. As pessoas no COA gozavam muito, diziam sempre: vocês no sabor, pobrezinhos. Pronto, e estamos realmente numa nova fase de estudos em que implementamos uma base de dados open source com, portanto, todos estes descritores. Estamos a fazer novamente os levantamentos, estamos a refazer tudo. E estamos também a fazer uma data de analíticas para perceber os gestos que estiveram na origem da execução destes motivos. Portanto, aqui podemos ver algumas das imagens que conseguimos com spectrometry, com espectrometria, exato. Eu tenho mudado muitas línguas estes últimos dias. Aqui vemos, por exemplo, também estamos a fazer análises químicas. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas portanto, isto é uma representação também incrível de um cavalo, e este fragmento tem uma cor diferente deste fragmento. E nós perguntamos se havia aqui algum tratamento térmico ou o que é que poderia estar na origem. E, efetivamente, nós estamos a trabalhar com o geólogo. Neste caso, tem a ver com processos pós-deposicionais. Portanto, elas afastaram-se, houve uma por onde circulou, por exemplo, mais água, que fez com que houvesse uma alteração química que lhe modificou ligeiramente a cor para uma cor mais avermelhada. Estamos também a tentar encontrar vestígios de pinturas, mas, infelizmente, até ao momento ainda não conseguimos detectar nenhuma. Pronto, isto muito rapidamente, também para vocês verem que quando nós queremos procurar, quando nós queremos encontrar, encontramos. Em 1997, para o Sabor, estavam referidas 14 rochas com arte rupestre. Quando se fez o primeiro estudo antes da construção da barragem, subiu para 42. Entre 2010 e 2014, em que nós estivemos a coordenar o estudo e em que pusemos equipas a prospectar em campo, subiu para 316 ocorrências, desde afloramentos ao ar livre a blocos integrados em edificados e, evidentemente, placas. Nós vimos tudo. Pronto, uma citação, portanto, que eu gosto muito: por todo lado, através do mundo, o homem deixou vestígios das suas faculdades imaginativas sob a forma de desenhos feitos na rocha e que vão desde os tempos mais remotos do Paleolítico até à época moderna. Isto é efetivamente verdade. E pronto, e queria agradecer mais uma vez pela forma excepcional como fui acolhida e pelo convite que me foi dirigido ao José Ramón Romero, Maria Oteiral, ao professor Ramón, também ao Vítor, que teve o trabalho inglório de organizar isto tudo e a quem eu agradeço muito, e também à Lara Bacelar Alves e ao Mário Reis, que me ajudaram um bocadinho na parte da arte atlântica. Obrigada.